Salmo 16, 11. Diz: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Estou lendo a Nova Almeida atualizada. Eu vou pedir que você repita comigo, por gentileza. Diga: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Meu Deus, nós declaramos a nossa confiança e dependência no Senhor e na ação do Teu Espírito Santo. Declaramos que esse ambiente agora se torna um palco para a ação poderosa do Espírito Santo, o Espírito da verdade. Oramos que enquanto a Tua palavra é comunicada, que haja mais do que informação, que haja mais, ó Deus, do que alinhamento doutrinário. Nós oramos por uma manifestação sobrenatural de despertamento. Oramos que os céus nos provoquem de uma forma única e singular nessa noite. Declaramos céus abertos sobre este lugar. Declaramos que esse é um ambiente de curas e de intervenção do sobrenatural. Declaramos amarradas, interrompidas e anuladas toda tentativa maligna em nome de Jesus, e declaramos que a palavra de Deus cumprirá o propósito pelo qual tem sido liberada nessa noite, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Anos atrás eu li em algum lugar, não me lembro onde essa frase, mas eu me lembro do autor. Ela é atribuída a um camarada chamado Stephen Olford. Ele diz: a espera de um avivamento coletivo não é desculpa para deixarmos de viver um avivamento pessoal. Nós estamos esperando que toda a terra se encha do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Nós cremos que veremos manifestações poderosas de Deus. Há um vento soprando sobre Portugal. Ano após ano, a gente volta e percebe, os ares estão mudando. Não são apenas os resultados, os ares, os céus estão mudando. E Deus fará coisas extraordinárias nesse lugar. Mas até que o fogo pegue em todo mundo, não há desculpa para que você não se incendeie primeiro. Não há desculpa para que você não viva primeiramente incendiado. Aliás, eu acredito que a soma desse fogo de cada um de nós é que fará a grande diferença no final das contas. E nos últimos anos, Deus tem falado muito forte ao meu coração. Eu comecei como ministro itinerante há 33 anos atrás, e os primeiros anos antes do ministério pastoral, praticamente 3 anos, a minha missão era apenas desafiar e encorajar a igreja a entrar num lugar em Deus, conhecer o sobrenatural. A mensagem era de avivamento, mas sempre focando aquelas reuniões gloriosas. E nas últimas décadas, vamos dizer assim, pelo menos uma década e meia, Deus começou a falar muito forte comigo, dizendo: eu quero que você refine e dirija o seu ensino, provocando as pessoas a entrarem no lugar do avivamento pessoal. Isso não significa que nós não vamos continuar pregando e tendo outros falando, e muitas vezes eu falo também sobre o aspecto coletivo. Isso não significa que a gente não tenha que ter expectativas para conferências proféticas como esse. Nesse ambiente, meu amigo, tudo pode acontecer. Tudo o que o Senhor precisa é um momento de bobeira da sua parte, que você baixe a guarda, se exponha, e Ele vai te pegar e vai fazer alguma coisa. E eu creio que nessa noite, milagres que vão muito além de cura vão acontecer, provisão, intervenções nas famílias, pessoas que vão experimentar das mais diversas intervenções de Deus. Então, de forma alguma, eu estou tentando minar a fé para esse outro aspecto. Mas Deus começou a me dirigir dizendo: o que eu quero é que você provoque as pessoas a entrar nesse lugar de um avivamento pessoal. E dentro dessa linha, Deus tem me chamado muito a atenção para esse texto. Porque o salmista, pelo Espírito de Deus, quando diz: tu me farás ver os caminhos da vida, em primeiro lugar ele fala de algo que não se vê sozinho, de forma automática e espontânea. Porque se pudesse ser visto de forma automática e espontânea, não precisaria da ajuda de Deus para enxergar. Então isso requer discernimento, e esse assunto eu vou deixar para o fim do discernimento. Mas quando ele diz: tu me farás ver os caminhos da vida, o que é que significa os caminhos? Hoje a maioria de nós anda tão pouco a pé que isso nem faz tanto sentido para a gente. Mas a ideia de caminho fala de um trilho que conduz a um destino.
E normalmente, isso não só é usado para falar do propósito. Paulo compara, né, o ministério a uma jornada, a um caminho, a uma carreira, né? Mas o próprio evangelho foi chamado e rotulado dessa forma de o caminho. O caminho não determina apenas o ponto de partida, o trilho no qual você se move, mas ele conduz também a um alvo. E eu e você não fomos criados, não viemos ao mundo sem propósito. Há uma razão pela qual a gente existe. E eu não falo nem daquela razão pessoal, individual, do plano personalizado. Deus criou toda a humanidade com um plano. E se é um lugar onde você pode encontrar uma explicação clara, objetiva e direta da razão pela qual eu e você fomos criados, é na pregação de Paulo em Atenas. Paulo está falando do maior palco da filosofia do mundo dos seus dias. Talvez em nenhum outro lugar da terra tinha tanta gente por metro quadrado fazendo aquelas mesmas indagações. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E para esse povo sedento de resposta, o apóstolo Paulo diz em Atos 17, ele começa falando do Criador nos versos 24 e 25, mas ele entra dizendo o seguinte, no verso 26, de um só homem, uma clara referência a Adão. Ele fez todas as raças e tribos dos homens. Para quê? Indicativo de propósito. Para que o buscassem. Ainda que tateando. Quem que busca tateando? Quem está desprovido ou limitado de visão. E mesmo na cegueira espiritual produzida pelo pecado, a Bíblia diz, ainda que tateando, o pudessem achar. Se é o que define a razão pela qual eu e você existimos, é buscar a Deus. E o salmista está dizendo, tu me farás ver os caminhos da vida, não só o trilho, mas aonde ele leva, eu vou poder cumprir o propósito. Mas depois de falar disso, ele também afirma, na tua presença, a plenitude de alegria. Porque esses caminhos conduzem aonde? A busca de Deus, consequentemente ao encontro de Deus. E agora ele vai falar do resultado do caminho. Na tua presença, a plenitude de alegria. Não apenas alegria, mas a mais cheia, completa medida de alegria que o ser humano pode experimentar. Ela se encontra num único lugar. E esse lugar é a presença de Deus. Mas ele não fala da alegria como se fosse um sentimento etéreo, subjetivo, vago. Ele traduz isso num linguajar muito prático. Ele diz, à sua destra ou à sua direita, há delícias, leia-se, deleites, prazeres perpetuamente. Porque não são, a semelhança do que a Bíblia diz em Hebreus 11, 25, prazeres transitórios como o pecado. São prazeres permanentes, são prazeres eternos, duradouros. E o salmista, pelo Espírito Santo, está falando de algo extraordinário. Porque Deus cria o homem, e quando estabelece o primeiro casal lá no Éden, é importante que você perceba que mesmo antes da queda, quando o homem tinha acesso à plenitude de alegria que há na presença de Deus, Deus nunca se opôs que o homem tivesse outras formas de alegria. Aliás, Deus lhes proporcionou algumas dessas formas de alegria. A primeira delas, Deus olha para o homem e diz, não é bom que ele esteja só. E põe em execução um plano eterno do casamento. E diz, far-lhe-ei uma ajudadora. Deus seja louvado pelo casamento. Todo dia alguém falou, pastor, o casamento é difícil. Falei, difícil é você, eu. O casamento não é para ser difícil. Se nós nos deixarmos ser tratados por Deus, ele é algo extraordinário. É plano de Deus. E a ideia de deleite não se limita ao deleite físico da intimidade. Deveria envolver deleite emocional, deveria envolver deleite espiritual. E é por isso que eu quero pedir, né, aos jovens, à moçada, aos solteiros aqui, que nunca negociem isso. A Bíblia diz, não se ponha debaixo de julgo desigual com o incrédulo. O que tem de gente apaixonando por quem não serve a Deus, eu penso que comunhão você imagina que terá com essa pessoa. Sem contar que qual é a graça de virar genro ou nora do capeta? Casando com o filho do Satanás ou a filha do Satanás. Agora, por que é que Deus estabeleceu limites como esse? Porque Ele queria que houvesse alegria em todas as dimensões. Mas Deus também olha para o homem e diz, vocês podem comer de toda a árvore no jardim. Esse toda na minha mente, eu já imagino assim, maiúscula, negrito, eu brinco, é mente de gordinho. Porque Deus podia ter feito um único fruto, gente. De uma única cor, com uma única textura, com um único cheiro, com um único tamanho, com um único formato, com um único sabor, e que tivesse todos os nutrientes que a gente precisa.
A gente comeria aquilo, resolveria tudo, talvez seria um tédio, começou aquilo o resto da vida, mas estaria resolvido na perspectiva nutricional. Mas Deus não fez isso. Ele caprichou. Todas as cores, sabores, cheiros, texturas, tamanhos, frutas sazonais. Você fica esperando a próxima estação para comer aquilo de novo. O que é que Deus estava dizendo? Eu não quero só dar nutrição, eu quero dar deleite para vocês. Mas Ele estabelece um limite e diz: daquela árvore vocês não podem tocar. Porque o dia que vocês cruzarem esse limite, tentando buscar alegria fora daquilo que eu estou permitindo, Ele está dizendo: estou te dando outras além de mim. A minha é a única plena, mas ainda assim te permite ter acesso a outras. Mas quando você cruzar esse limite, você vai perder tudo que eu estou te disponibilizando. E esse casal que comungou com Deus de um nível, de uma forma tão profunda, que encontrou realização e alegria plena, de maneira que a gente nem consegue entender o que dizer e explicar, em algum momento consegue a façanha de cruzar o limite do proibido e comprometer não apenas a vida deles, mas a vida de todos nós. Porque tragicamente toda a humanidade é afetada. Romanos 5,12 diz: por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Mas mesmo depois da queda, o Deus de misericórdia começa a colocar em execução e revelar de forma progressiva seu plano redentor. E aí nós chegamos em Davi, que faz a declaração. Davi foi chamado no Novo Testamento e pelo próprio Senhor de um profeta, de alguém que falou pelo Espírito de Deus. E o que Davi está vislumbrando não é apenas aquilo que ele já tinha acesso. Está vislumbrando uma medida maior e sinalizando algo que se tornaria ainda mais profundo ao longo dos anos à sua frente, que era justamente a redenção em Cristo, que proporcionaria ao homem retornar àquele lugar perdido do Éden, de acessar a fonte da plenitude de alegria. E mesmo Davi é um homem singular, não só na sua geração, mas em todo o Antigo Testamento. O único a quem Deus chamou, não foram as pessoas, muito menos ele que se chamou. Deus o chamou de um homem segundo o seu coração. E sabemos que não é porque Davi era perfeito, porque a Bíblia registra suas falhas, tropeços e pecados. Mas ele era alguém fascinado por Deus. Alguém que chega a dizer no Salmo 27,4, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar no seu santuário todos os dias da minha vida. Por que, Davi? Porque está com medo dos inimigos, que está precisando de uma bênção? Não. Para contemplar sua formosura. Para meditar no seu santo templo. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Esse homem que rompe, entra num lugar diferenciado, muda os parâmetros da adoração na Bíblia e no templo, e viveu algo singular e único, não só na sua geração, mas em toda a antiga aliança. E que tem essa percepção do Espírito de algo tão extraordinário, também consegue em algum momento a façanha de cruzar o limite do proibido e buscar prazer numa fonte que não era contínua ou permanente, e sim transitória. Ainda que arrependido e restaurado, colhe os frutos e a consequência inevitável do seu pecado. Isso me faz perguntar o que leva a gente, como Adão e Eva, que viveram a plenitude do que Deus tinha, a comprometer isso tudo. O que leva a gente, como Davi, que no processo de restauração de Deus, entende o que a maioria não entendeu e ainda assim, em algum momento, consegue comprometer isso. A outra pergunta, não é só o que os levou a isso, será que isso é exclusividade deles? Ou será que o que aconteceu com eles pode acontecer comigo e com você? Honestamente, nós precisamos pensar que a vida é algo bem maior. Eu já estou com 51 anos, sou avô, você passa a olhar as coisas de outra forma. Enquanto alguns de vocês estão pensando que a vida é só essa semana das noites de Sião, eu quero te dizer que você tem anos e anos e décadas à sua frente. E você precisa imaginar que essa fé e esse fogo não é para estar aceso só esses dias. Nós precisamos planejar e projetar uma vida de devoção a Deus, uma vida de santificação, uma vida de avivamento. Então, a pergunta é, será que aquilo que nos empolga nesse momento, de alguma forma, pode ser comprometido em algum momento? Ou isso teria sido exclusividade de Adão e Eva e de Davi? O Novo Testamento está cheio de advertências recorrentes. Eu quero só mencionar uma delas, Hebreus capítulo 3, verso 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente,
que o leve a se afastar do Deus vivo. Não está falando de gente que nunca se achegou a Deus. Para se afastar, primeiro tem que ter aproximado. Mas está falando de alguém que depois de aproximar pode retroceder por causa de um coração mau e descrente, ou como dizem as traduções mais antigas, um perverso coração de incredulidade. O verso seguinte, o 13, diz, pelo contrário, que é o contrário de afastar, ficar juntinho dele, colado, ou como diria o bom mineiro lá no Brasil, agarrado nele. Ele diz, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, se pode acontecer comigo, com você, e a Bíblia nos exorta a andar em vigilância, a próxima pergunta a ser feita é: como é que se perde a sensibilidade para com Deus? Não porque queremos isso, mas justamente evitá-la. Então, talvez até a melhor pergunta, né, seja justamente como se evita esse processo de perda da sensibilidade, de modo a preservá-la. E para falar a respeito desse assunto, que é o foco da minha mensagem hoje, preservando a sensibilidade para com Deus. Esse é o tema da palavra. Para falar a respeito disso, eu preciso voltar a uma conversa que eu tive em agosto do ano, bom, já estamos 24, agosto de 22. Então, há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Eu estava com um homem de Deus da nossa nação, que é um dos príncipes de Deus naquela terra, um homem piedoso, cheio do Senhor, zeloso pela palavra. Eu fui ministrar numa conferência que ele fez, e quando estava chegando, ele me mandou uma mensagem que eu li, tão logo aterrisei. Ele falou: olha, alguém vai te buscar no aeroporto, vai te levar, nos encontrar, né, no almoço, depois da reunião da manhã. Eu não ia conseguir participar dessa reunião, e nós vamos ter um tempo juntos, os preletores, almoçando e conversando. Eu mandei um áudio para ele e falei: pastor, eu fico muito feliz de encontrá-los no restaurante. Quero muito participar da conversa, da comunhão, mas só preciso te avisar que eu não vou almoçar, não estou comendo. Ele: ok, perdão. Ele falou: então faz o seguinte, vai para o hotel, à noite você senta com a gente, vai poder ter comunhão e a gente janta. Eu falei: pastor, à noite eu também não vou jantar. Ele falou: não tem problema, nós deixamos para amanhã e fazemos isso no café da manhã de amanhã. Eu falei: pastor, para o senhor não ficar de refeição em refeição, não vou comer esses dias. Ele falou: você está em jejum? Eu falei: estou. Ele falou: há quantos dias? Eu falei: alguns. Quanto tempo mais? Eu falei: alguns. Ele falou: ok, quando você chegar aqui a gente conversa. E quando chegamos, eu falei para ele, pastor, eu não quero ficar de fora. Não tem nenhum problema de sentar na mesa com vocês. Aliás, eu gostaria de estar lá. A gente poder falar da palavra de Deus, dos testemunhos, das experiências, crescer uns com os outros. Não me deixa fora disso. Né? Não fique constrangido, não me incomoda, não me tenta e está tudo bem. E porque eu toquei no assunto, abriu a conversa sobre jejum. E a mensagem hoje não é sobre jejum, mas eu não vou conseguir deixar o assunto de fora porque ele se entrelaça e ele se mistura. Ele falou: Subirá, eu acho que você é a pessoa que eu conheço que mais jejua. Ele já tinha acesso ao meu livro, A Cultura do Jejum, sabia dos jejuns prolongados. Ele falou: você se incomoda de eu fazer algumas perguntas? Eu falei: não. Entre várias perguntas que ele me fez, uma delas realmente me deixou muito pensativo e reflexivo. Ele falou assim: o que tem te levado a jejuar com tanta insistência, recorrência, e não só a frequência, mas intensidade em jejuns prolongados, como você tem feito? E quando ele fez a pergunta, eu falei: pastorzão, se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos de idade, aos 15 eu comecei a jejuar, mas aos 18, quase todo mês, eu começava com 3 a 7 dias jejuando na água, orando. Eu falei: se o senhor me perguntasse isso lá no início, eu diria para o senhor que era fome pelo sobrenatural. Eu queria ver milagres, eu queria ver o mover de Deus, eu queria um ministério que não produzisse resultados só na força do braço, mas que visse, de fato, um rompimento, uma liberação de Deus. Mas nos últimos anos, minha resposta mudou. Falei: ainda acho que o sobrenatural é um belo efeito colateral, mas não é mais o que me move a fazer isso. Ele falou: hoje o que te move? Falei: a capacidade de perceber os deleites espirituais. Ele me olha com a cara de quem está interessado e diz: me fale mais sobre isso. Falei: pastor, para te explicar algo espiritual, eu vou te dar um exemplo natural. Eu vou começar falando de algo no jejum.
As pessoas dizem que a água não tem gosto. Quem jejua discorda. Principalmente depois de vários dias de jejum, provavelmente por causa da desintoxicação, a limpeza que o corpo passa, aquela falta da enxurrada de tanto sabor diferente, o paladar vai ficando muito, mas muito apurado. Então eu falei para ele, algo que os jejuadores fazem é, normalmente diante de alguns desafios de beber água em alguns lugares, por exemplo, eu tenho um médico que me acompanha em todos os jejuns prolongados, ele fica em cima de mim, hidrata o corpo, beba bastante água, pH alto, só quanto mais alto é o pH da água, mais salobra é o gosto da água. E essa diferença é muito perceptível. Quando a gente pega uma água rica em minerais, ela tem um gosto metálico, né? É diferente. E tem lugares, principalmente quem viaja e muda muito esse tipo de sabor da água, que você precisa beber água, mas você não consegue. Então, qual é a dica? Põe um pouco de limão na água. O limão ajuda a equilibrar o pH da água e do corpo. Bom, não vou te encher com informação técnica, mas ajuda também a questão do paladar. Então, eu falei para ele, há uns dias atrás eu estava em outra conferência de pastores. O povo foi todo para o almoço, disse, Subirá, vai para o hotel que você não está comendo. Eu falei, de jeito nenhum, vou com vocês, eu quero a conversa. O alimento espiritual vai estar rolando lá também. Né? Eu falei, estou indo. Os caras, não, nós vamos ficar constrangidos. Eu falei, não, não pensa assim, pensa que hoje eu vou ter um banquete. Os caras, como assim? Eu falei, hoje eu vou beber água com gás, com limão. Isso é banquete para quem está jejuando. A gente riu, foi todo mundo para lá. Quando chegamos, pedi ao garçom, meu amigo, quero uma água com gás e eu vou te pedir limão espremido. Você pode trazer? Claro. Daqui a pouco ele vem e coloca um copo grande. A nossa realidade no Brasil, quando você pede o limão espremido, que é muito comum, vem um copo pequenininho, só com o sumo de um limão. E quando eu olhei aquele copo cheio, eu falei, eu acho que ele não me entendeu. Pela quantidade de limão, ele deve ter achado que eu pedi limonada. Então, eu, curioso, fui lá e dei um golinho antes, porque eu não queria tomar nada, principalmente tivesse açúcar, e estava muito doce. Quando eu senti aquilo doce, eu chamei o garçom e falei, amigo, desculpa, acho que você não entendeu. Eu não queria limonada, eu queria só o limão espremido, o suco do limão. Ele falou, mas isso é só o sumo do limão. Eu falei, não pode. Eu falei, tá doce. Ele falou, não pode, digo eu. Ele falou, eu vi o camarada na cozinha espremendo os limão tudo aí, só tem limão aí. Eu pensei, eu tô doido. Fui lá, peguei o copo, dei mais um golinho. Falei, tá doce. Ele não pode. Aí o pastor que estava na minha frente, curioso, falou, deixa que eu provo isso aqui. Tomou o copo, deu um gole. Ele faz uma cara de azedo, diz, pelo amor de Deus, Subirá. Não tem nada de doce aqui. Eu pensei, eu tô doido. Peguei o copo dele, provei de novo, falei, tá doce. Ele tomou de novo, achando que ele é que estava doido. Fez cara de azedo, falou, tá azedo. No fim, todo mundo na mesa quis provar e fez cara de azedo, eu quase fiquei sem limão. Foi só depois de toda essa confusão que eu me toquei ao jejum. E eu me toquei que eu estava percebendo a frutose, o açúcar natural do limão, que ninguém conseguia perceber. E quando eu falei isso, o pastor já entendeu por um dia. Eu falei para ele, uns dias depois, eu estou em outro almoço com pastores, ainda sem comer. E um deles, quando termina, vai comer como sobremesa uma salada de fruta. E como um bom brasileiro, ele não se contentava em comer só a fruta. E eu vejo ele virando uma lata de leite condensado em cima daquilo. Aquilo começa a me dar uma agonia, um desespero. O açúcar saiu da minha vida há alguns anos. E a minha vontade é voar por cima da mesa no pescoço dele e gritar com ele, você não precisa botar leite condensado. Gente, para quem o limão tá doce, imagina as outras frutas. Aí o cara vai botar um negócio açucarado daquele em cima e eu queria gritar com ele. Mas primeiro eu lembrei, quanto tempo eu mesmo não fiz a mesma coisa que ele está fazendo. Quando o açúcar era parte da minha vida, eu perdi a capacidade de ter a sensibilidade para o açúcar da fruta. Eu falei, pastor, o jejum tem feito na minha vida espiritual aquilo que ele faz para o paladar. Ele tem me dado a capacidade de perceber deleites espirituais. Doçura que, infelizmente, muitos crentes deixaram de perceber ou talvez ainda não chegaram a perceber. Mas algo que eu descobri, se você quer chegar nesse lugar, você vai ter que tirar o leite condensado. Você vai ter que tirar o açúcar. E algumas coisas vão acontecer. Depois a gente volta no assunto do jejum. O que tem roubado a sensibilidade de muitos de nós de perceber e desfrutar Deus? A primeira coisa que eu queria destacar, em primeiro lugar, é quem não valoriza, não busca.
Você pode repetir isso comigo? Diga: quem não valoriza, não busca. E o que isso tem a ver com toda a sensibilidade para com Deus? Tem tudo a ver. E eu quero te mostrar isso na palavra de Deus. Muitas vezes a gente não percebe o quanto a Bíblia é enfática nisso. Mas em Mateus 6, 21, Jesus diz: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Quando ele fala de tesouro, ele não está falando de valores materiais. Até porque ele vai mostrar que o importante é juntar tesouro no céu, e lá não temos esse outro tipo de tesouro. Então Jesus está falando de valor, daquilo ao qual eu e você atribuímos valor. Então ele está dizendo: aquilo que você define como importante, como valioso, portanto se torna o seu tesouro, ele se torna o alvo a ser perseguido. Ele estabelece diante de você, entre você e o alvo, o trilho na direção da qual você se move. Ele se torna também uma espécie de força motriz que empurra você no trilho em direção àquilo que você valoriza. Então, quando alguém me diz: não tenho tempo para isso, a primeira coisa que eu penso é: o seu problema não é falta de tempo, é falta de valor. Não me diga que você não tem tempo para ler a Bíblia. Não me diga que você não tem tempo para buscar Deus. Muitas vezes nós não percebemos que é a falta de valorização que se torna um aspecto complexo. Agora os crentes acham: não, porque eu me converti, porque eu estou empolgado com o que eu estou vivendo. Eles acham que essa valorização é automática. Não é. Se fosse automática, a Bíblia não nos chamaria um posicionamento para isso. Em Colossenses, no capítulo 1, dos versos 1 a 3, Paulo diz: se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Ele diz: porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta com Cristo em Deus. Ué, se fosse automático, a Bíblia não mandava pensar e buscar. Então essa atribuição de valor, em alguns momentos ela pode parecer espontânea, mas na sua totalidade ela não é. Ela precisa ser construída, ela precisa ser trabalhada e refinada de forma intencional. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, algo que eu tenho percebido ao longo das Escrituras é que se existe uma moeda de acesso no reino de Deus, para aquilo que Deus tem, ela é o interesse. Eu sei que quando eu falo moeda, isso já incomoda alguns. Não, pastor, a graça de Deus. Ok. Não foi o próprio Jesus que diz lá no livro do Apocalipse, na carta à igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para que te vista, colírio a fim de que você unja os seus olhos. Tudo que Jesus entrega não é pela graça, não se recebe pela fé, sim. Mas quando ele está falando compra, ele está dizendo: você vai ter que oferecer algo. Ele não está falando de barganha, mas ele está falando de participação. E ele usa o elemento de comércio que nós conhecemos para mostrar que nós temos responsabilidade, que essas coisas não vão cair sobre eu e você como uma fruta madura cai da árvore. Aliás, Isaías, no capítulo 55, no verso 1, nos traz uma ideia sobre isso. Todos vocês têm sede, venham às águas. E vocês não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como é que se compra sem dinheiro? Então Deus está dizendo: você vai comprar, só que você não paga com essa moeda de vocês, que para mim não vale nada. Mas você vai comprar, você vai ter que oferecer alguma coisa. O que é que se oferece? Quem tem sede, vem e beba. Quem tem fome, vem atrás de alimento. Deus pode usar a figura da sede, Deus pode usar a figura da fome, mas ele está falando sempre de valorização. Isaías 44:3, derramarei água sobre o sedento. Sobre quem ele vai derramar água? Para aquele que valoriza a água, para aquele que vai aproveitar a água, para aquele que não vai desperdiçar a água. É por isso que Nosso Senhor diz aos seus apóstolos: não, e não estava limitando isso a eles, mas a orientação atingiria cada um dos seus discípulos atuais e nós. Ele diz: não dei aos cães aquilo que é santo, e não lancem pérolas aos porcos. E diz: por que você vai dar algo de valor para quem não reconhece isso? Agora a pergunta é: ele nos mandaria fazer algo que ele mesmo não faz? Então ele manda a gente não dar pérola aos porcos, mas você acha que ele vai fazer isso? Deus não entrega nada para quem não atribui valor ao que ele está oferecendo. Um dia alguém chega para mim e diz: pastor, me ajuda a entender um negócio que está me pegando aqui. Para valer. Eu falei: qual? Ele falou: como é que Jacó conseguiu não trollar o irmão Esaú, mas convencer os céus a autenticar a compra dele do direito de primogenitura? Porque se aproveitar da fome do irmão é uma coisa, ele falou, mas convencer os céus a autenticar aquela transação é algo que está além da minha capacidade.
Como os céus autenticaram o ato de compra? Eu falei, a Bíblia não diz que os céus autenticaram o ato de compra. Claro que sim, porque ele herdou a bênção. Eu falei, a Bíblia não diz isso. Você pega Hebreus capítulo 12, versos 16 e 17, que vai dizer que eu e você não devemos ser devassos como Esaú foi. A Bíblia diz, porque ele desprezou o seu direito de primogenitura. Não foi Jacó que comprou, foi Esaú que jogou fora. Você não compra nada de Deus, principalmente com meios carnais. Agora, acontece que Jacó, apesar da sua carnalidade, valorizava o que o irmão desprezava. Acontece que ele era o herdeiro na linha de sucessão, mas não foi ele que conseguiu que os céus autenticassem a compra. Os céus autenticaram o cancelamento de quem não dava valor àquilo que estava sendo oferecido. Então isso é um princípio bíblico inquestionável, imutável. Segundo lugar, se quem não valoriza não busca, o que é que me impede, o que é que te impede, o que é que nos impede de buscar mais a Deus? Em Mateus 6 também, verso 24, logo depois de dizer onde está o teu tesouro, estará o seu coração. Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Jesus está dizendo que eu e você, quando estamos diante de um foco dividido, nós vamos nos doar mais a um do que a outro. Fato. Ele não fala só de amor e ódio, mas ele fala de dedicação e desprezo. A linha entre o amor e o ódio é mais fácil de perceber do que a linha da dedicação e do desprezo. Eu diria para você que a valorização de outras coisas, em detrimento do valor de Deus, ela tem nos sabotado mais do que a gente imagina. E aqui não estou falando necessariamente de pecado. Em Lucas, no capítulo 8, no verso 14, na parábola do semeador, Jesus fala de uma semente que caiu entre espinhos e os espinhos a sufocaram. Outro evangelho diz que os espinhos cresceram. Porque você não arrancar essa desgraça da sua vida, eles vão sufocar e comprometer aquilo que Deus está fazendo por meio da sua palavra. Mas na hora de interpretar o significado dos espinhos, Jesus diz, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres da vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. Lucas é o único que, além de falar de riquezas e de preocupações, enfatiza prazeres. Pastor, o prazer em si é errado? Não. Quando Deus disse a Adão que não era bom que ele estivesse só, ele ofereceu uma mulher que iria que tivesse prazer espiritual, emocional e deleite físico, tudo junto no casamento. Quando Deus nos proporciona essa diversidade de alimentos e um paladar, né, com essa capacidade incrível de degustação, Ele está dizendo, eu quero que vocês tenham deleites. Mas nós precisamos entender que a valorização de deleites, mesmo lícitos, não estou dizendo os ilícitos, mesmo deleites lícitos, a supervalorização disso, isso tem se tornado um problema na nossa geração, como talvez nenhuma outra antes de nós. Isso tem se tornado um grande motivo de distração. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, a Bíblia diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quando você pensa em tempos difíceis, normalmente você pensa que está falando das circunstâncias. Gente, não é isso que a Bíblia está falando. A média de vida hoje é muito maior do que naquela época que isso foi escrito. A qualidade de vida nem se fala. O que nós temos acesso à medicina, boa nutrição, alimentação, conforto. Gente, não era só Paulo que viajava a pé, em embarcações precárias no lombo do animal. John Wesley, no avivamento do século XVIII, viajava do mesmo jeito que Paulo. Ou seja, até pouco tempo atrás, a coisa não era tão diferente do que era no começo. E aí eu imagino, John Wesley desenvolveu a arte de dormir em cima do cavalo no qual andava, e caiu algumas vezes por conta disso, por causa das longas viagens. É numa hora como essa, que como eu brinquei no início, eu me sinto vingado do videogame. Então, eu cruzo às vezes um continente dentro de uma viagem confortável dentro do avião, que até se tremer com a turbulência, tem um cinto de segurança, você não cai nem do banco. A gente vive um nível de conforto impressionante. Qualidade de vida em todas as áreas. Então, onde é que as coisas ficaram pior? Deus nunca disse que era nas circunstâncias. Ele diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão. E ele começa a falar de comportamento.
E aquela lista tem adjetivos assustadores, mas ela termina no verso 4 dizendo assim: traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E esse é o momento da lista que você vai falar, peraí, não está falando do ímpio. Está falando do crente. Porque de acordo com Romanos 5, o ímpio é inimigo de Deus, não é amigo. Para ser amigo tem que ter passado pela pacificação, a reconciliação do sangue de Cristo, a experiência da conversão. Agora, está falando de alguém que não apenas se tornou amigo de Deus, mas que agora está perdendo a amizade de Deus, porque está ficando mais amigo de outra coisa que se tornou atraente, amigo dos prazeres. Todo mundo vai falando, não, pastor, amigo dos prazeres é o ímpio. Eu falei, o ímpio é escravo. Tito capítulo 3, verso 3 diz, nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres. O ímpio é escravo. Agora, de quem, consciente ou inconscientemente, a gente quer ser amigo? Como eu disse, estou já há 30 anos no ministério pastoral, em 30 anos a gente amadurece muito. Mas no meu primeiro ano de ministério pastoral, eu era uma pessoa que valorizava extremamente a honestidade. E eu cometi, em nome disso, muito honesticídio. É tanto um misto de suicídio como de homicídio em nome da honestidade. A minha filosofia de vida era a verdade doa a quem doer. Principalmente para quem fala o que quer, vai ouvir o que não quer. Eu lembro de um irmão que um dia ele vem reclamar comigo. E diz, olha pastor, eu não consigo te entender. Eu tento ser o seu amigo e o senhor me bloqueia, não me deixa entrar, não me dá espaço. Ele fez uma das coisas que eu mais odeio, que é a comparação. Fulano não faz nada e o senhor dá uma moral para ele. E a hora que eu vi, do jeito que ele bateu, eu soltei. Falei, já te ocorreu que o fulano é legal? Aí ele já entendeu que era uma comparação, falou, como é que é? Falei, já te ocorreu que ele é legal? O que o senhor está querendo dizer? Falei, você nem precisa de muita inteligência. Já te ocorreu que você é um mala sem alça? Isso é uma expressão antiga nossa para dizer que o cara é chato pra caramba. Aí ele, como é que é? Falei, meu amigo, não é possível que você acredite que o mundo inteiro é errado e só você é certo. Você reclama de todo mundo o tempo todo, ninguém é bom o suficiente, todo mundo tem defeito, todo mundo tem problema. Agora, por que é que você não tem amigo? Porque você é insuportável. Eu falei, preste atenção, eu sou seu pastor, eu não sou obrigado a ser seu amigo, eu não quero ser seu amigo, e eu não vou ser seu amigo. E a hora que eu percebi, já tinha descarregado. Aí eu vejo a criatura implodindo na minha frente. Um dia desse alguém falou, pastor, hoje que o senhor é mais maduro, falaria a mesma coisa. Falei de uma outra forma. Mas falaria a mesma coisa. Porque você, consciente ou inconsciente, a pessoa não precisa ser perfeita, mas ela tem que ter mais coisa que te agrada do que o que desagrada. Porque se tiver mais que desagrada do que agrada, não vai rolar. Agora, por que é que alguém que já foi mais amigo de Deus do que os prazeres, agora está ficando mais amigo dos prazeres do que de Deus? Porque de alguma forma começou a gostar mais do que está sendo oferecido aqui do que o que estava encontrando lá de lá. Não, esse processo não é da noite para o dia. Mas ele acontece. Porque a valorização de outras coisas em detrimento do valor de Deus vai nos sabotar e vai nos levar para um lugar terrível. Por outro lado, isso precisa fazer, gente, a gente rever quais valores nós estamos buscando. Eu creio nas promessas bíblicas de provisão e prosperidade. Eu tenho vivido milagres extraordinários, mas preste atenção. A igreja moderna tem se escondido atrás dessas promessas para mascarar sua ganância, sua avareza, a valorização de algo que não deveria ter o valor que nós estamos dando. Essas bênçãos deveriam ser efeito colateral na vida de quem busca Deus e nunca a razão pela qual buscamos qualquer coisa. As pessoas não percebem a dimensão de conflito que elas entram por causa do anseio dos prazeres. Todo dia alguém falou, não, pastor, prazer da realização e não conflito. Falei, se você alcançá-lo, a maior parte do tempo você não alcançou. Tiago capítulo 4, verso 1 diz, de onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Conflito consigo mesmo, conflito com Deus, conflito com as pessoas. Porque quem está sempre atrás de gratificação, ele não vira outra face, ele não anda a segunda milha, ele não entrega a túnica junto com a capa, ele não perdoa, ele quer levar vantagem. E se existe algo que vai minar
o Evangelho, que é a expressão do caráter de Cristo, é a valorização daquelas gratificações que são humanas, naturais e carnais, acima daquelas que são espirituais. Ok, pastor. Depois de tudo isso, vamos para a pergunta prática, que ajuda a arrumar a coisa. Que para bagunçar a gente não precisa de explicação. O que me ajuda a valorizar mais a Deus? Se a valorização de outras coisas em detrimento de Deus é o problema, pressupõe-se, aplicando a lógica inversa aqui, que a valorização de Deus em detrimento das outras coisas é a solução. Uau, pastor! Que revelação! Depois de 2000 anos de história da igreja, alguém precisava ter descoberto isso. É lógico que não é uma novidade, gente. Todo ano, quando começa, e deve ter acontecido com vocês nesse mês, a gente diz, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou estar mais envolvido com Deus e a igreja, esse ano talvez até jejue. Então não é falta de saber aqui. Mas aí nós vamos voltar no Salmo 16. Tu me farás ver os caminhos da vida. Eu e você precisamos mais do que um consentimento ou assentimento mental. Mais do que tentar dizer, é importante. A gente precisa de um brilho. A gente precisa de uma luz. A gente precisa de uma revelação, um despertamento. A capacidade de discernir algo que Deus está promovendo. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, versos 7 e 8, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. O que o apóstolo Paulo está falando? Quando ele diz o que para mim era lucro, transformou perda, obviamente ele está usando palavras, termos, que estão relacionados ao quê? Aquilo que é material, monetário e financeiro. Mas é disso que Paulo está falando? Lógico que não. Ele usa uma linguagem que você entendemos. O que para mim era lucro é importante, aquilo ao qual atribuo valor. Ele diz agora se tornou algo lixo, refúgio, totalmente sem valor. Por que a desvalorização do que era importante? Ele diz por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Outras traduções diz por causa da excelência. Outra diz por causa da suprema grandeza do conhecimento. Todas essas tentativas de traduzir a palavra, é porque a palavra utilizada no original grego, de acordo com os léxicos, é hiperétio. E essa palavra hiperétio, ela significa manter-se sobre, sobressair-se, elevar-se, destacar-se, estar acima, ser superior em posição, autoridade, poder. Ela fala de proeminência. Honestamente, eu acredito que Paulo não está falando da proeminência do conhecimento. Eu acredito que Paulo está sugerindo por causa do conhecimento do proeminente. Daquele que se sobressai, daquele que se eleva, daquele que se destaca. E ele está dizendo, de repente eu comecei a descobrir tamanha importância em Cristo. Que aquilo que antes era importante, porque não tinha outro referencial de comparação. Quando eu descobri o que realmente era importante, desvalorizou. Perdeu a sua importância. Perdeu o seu valor. E aqui nós estamos falando de algo que não aconteceu na vida de Paulo sem o ingrediente revelação. É por isso que a semelhança do salmista nós devemos não só declarar, devemos orar, devemos crer. Tu me farás ver os caminhos da vida. Agora, a gente deve esperar que essa mudança de valor aconteça de forma espontânea, automática. Se fosse assim, todo mundo era crente pra caramba, gente. Ou será que isso é algo intencional? Que ainda que a gente dependa de uma ação de Deus, que a gente pode provocar essa reação. Eu diria que a gente não só pode, mas que a gente deve provocar. E como fazemos isso? Em Romanos no capítulo 8, nos versos 5 e 6, Paulo diz, os que se inclinam para a carne, cogitam, cogitar é pensar e sentir, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito dá para a vida e paz. Ele está dizendo, se você se inclina àquilo que é natural e terreno, que normalmente é o que fortalece os valores da velha natureza, você vai viver dominado por esse nível de consciência. Mas se você se inclina, inclinar-se é sua escolha, não é a determinação arbitrária de Deus. Se você se inclina para o Espírito, toda forma de pensar, ela começa a mudar.
E a pergunta agora a ser feita é, diante de tudo isso, eu vou voltar no assunto do início, que eu falei que não dá para desassociar disso. Qual o poder da abstinência na prática da vida cristã? Porque o jejum se tornou uma arte perdida, abandonada. Qual é o poder da abstinência na prática da vida cristã? Eu acredito que nós precisamos entender o que é o jejum. O próprio propósito do jejum. Durante anos, até em 2022, escrever o livro A Cultura do Jejum, publiquei ele, acho que na metade do ano. Durante anos eu só tinha um artigozinho simples, pequeno, falando tudo que eu chegava e entendia sobre jejum na Bíblia. E lá eu coloquei uma relação do que eu chamava de propósitos do jejum. Porque eu fui lendo a Bíblia e relacionando tudo que aparecia na Bíblia. Então, eu coloquei muita coisa que poderia entrar como parte do propósito. O jejum está ligado ao arrependimento. A única exigência do Antigo Testamento, uma vez ao ano, né, esse momento anual que todo israelita tinha que jejuar, era o dia da expiação, Yom Kippur, o dia do perdão. Então, todo mundo tinha que se arrepender. 1 Samuel 7,6, nós vamos ver o jejum para arrependimento. Mas você vai ver gente também jejuando por consagração. O voto do Nazireu, entre outros, era um voto de consagração, envolvia determinadas abstinências. E quando você olha para a consagração e o arrependimento, ambos são parte da luta contra o pecado, mas são coisas completamente distintas. Mas eu também tinha numerado lá 2 Crônicas 20, quando Josafá move todo o reino do sul, o reino de Judá, a jejuar. Por quê? Porque eles estavam numa situação de aflição e precisavam de uma intervenção de Deus. Esdras, capítulo 8, de 21 a 23, fala deles jejuando por proteção. Salmo 35, 5, fala de jejuar por pessoas que estavam enfermas. E muitas vezes você vai fazendo essa relação, Daniel jejuando enquanto intercede pela restauração do seu povo, e alguns passaram a concluir que o jejum deveria ser praticado só em momentos de circunstâncias extremas e emergenciais. Isso não é verdade. É lógico que circunstâncias extremas requerem medidas extremas. Mas isso não significa que a gente tem que jejuar só nessas circunstâncias. Quando você olha para o ensino de Jesus, ele diz em Mateus no capítulo 6, no verso 16, quando jejuardes? Ele nunca diz se jejuardes. Ele obviamente esperava que nós jejuássemos. E nas palavras de John Wesley, ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que espere que o orientado faça o que ele está sendo orientado a fazer. Porque senão não haveria o menor sentido em orientar como fazer. Em Lucas, no capítulo 5, para aqueles que dizem que jejum é coisa da antiga aliança, do Velho Testamento, quando perguntaram a Jesus, por que é que seus discípulos não jejuam? Ele disse, porque o noivo está presente. Quando o noivo for tirado, quem é o noivo? Em todas as parábolas de Jesus, em todos os evangelhos, que ele usa a alegoria do noivo, ele está falando de si. E ele diz, quando eu for tirado, ele não está falando de 3 dias de ausência entre morte e ressurreição, mas ele está falando do momento em que fosse assunto elevado aos céus, até o dia do seu glorioso retorno. Essa era a estação do jejum. Como é que o jejum não é para hoje? Mas você vai percebendo vários aspectos. E até o início, janeiro de 22, eu tinha essa relação, eu nem vou alistar tudo aqui. Ele está envolvido na guerra espiritual, na preparação para o ministério, enfim, várias coisas. Até aquele momento, para mim, assim, tem muito motivo, tem muita razão ao propósito do jejum. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Mas um dia eu estava orando e o Espírito Santo falou, qual o propósito do jejum? Eu falei, são vários na Bíblia. Ele diz, não, o propósito do jejum é um só. Não, a Bíblia está cheia, diz o que você encontrou são propósitos secundários. Ele diz, toda essa lista que você fez, todos eles convergem num propósito primário. Ele diz, eu quero que você ensine sobre o propósito primário. Qual o propósito primário do jejum? Daniel, no capítulo 9, no verso 3, o profeta afirma, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas e com jejum. Qual a razão da nossa existência? Buscar a Deus. Onde é que o jejum entra? No cumprimento da razão da sua existência, que é buscar a Deus. Se você simplifica dessa forma, você pergunta, como é que se tornou algo tão sem valor, tão negligenciado no nosso meio?
Em Joel, no capítulo 2, no verso 12, Deus diz: voltem-se a mim de todo o coração, e isso com jejum. Então é voltar-se para Deus, é buscar a Deus. É lógico que quem está jejuando para arrependimento está buscando a Deus. Mas está buscando a Deus por quê? Porque ele quer vencer o pecado que o venceu, que o derrubou. Quem está se consagrando também está buscando a Deus. Ele também está lutando contra o pecado, mas diferente do primeiro, ele está lutando para não ser derrubado. O outro está lutando para levantar depois de ter caído. Da consagração diz: não quero cair, quero vencer antes. Os dois estão lutando contra o pecado, os dois estão buscando a Deus, mas tem propósitos secundários diferentes. Quem está orando no momento de aflição está buscando a Deus, porque o socorro da aflição vem do Senhor. Enfim, qualquer propósito que você alinhe é buscar a Deus. Agora, a pergunta a ser feita é: será que eu e você precisamos de um propósito secundário que atravesse o primário? Ou será que nós podemos focar direto no primário? Sem problema, sem aflição, sem dificuldade, sem guerra, apenas porque a gente entende: eu existo para te buscar, e o jejum é parte da busca. Lucas capítulo 2, verso 37, fala de uma profetisa, uma mulher de Deus, chamada Ana. E a Escritura diz que ela adorava noite e dia, com jejuns e orações. Eu amo essa frase no plural, com jejuns. Adorava. Ana está com problema? Não, tomou a parte da minha vida viúva. Já superei toda e qualquer dor, tenho sido sustentada por Deus, 84 anos de idade. A Bíblia não descreve nenhum problema, diz que ela ia lá para adorar a Deus, para ministrar ao Senhor. Atos capítulo 13, fala da igreja em Antioquia, verso 2. Os líderes da igreja estão reunidos. Para quê? A Bíblia diz: enquanto eles estavam adorando o Senhor. Outra tradução diz: ministrando ao Senhor e jejuando. Eles não estão na perseguição da igreja de Jerusalém, que na verdade a essa altura também já tinha cessado. Estão lá em Antioquia, na Síria. A Bíblia não relata nenhum problema. Por que estão jejuando? Para ministrar ao Senhor. Focados direto no propósito primário. O que esses dois textos têm em comum? Além de ambos terem sido escritos por Lucas e estarem no Novo Testamento, além de ambos mostrar gente que focou o aspecto primário. O que você vai ver é uma percepção profética diferenciada. Ana não é chamada de profetisa à toa. E é naquele ambiente que a Bíblia diz: disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo e a Barnabé. E o maior movimento missionário da história vai nascer nesse ambiente de busca, regado com jejum. Porque quando eu e você começamos a focar no propósito primário, uma das coisas que vamos perceber é que algo diferenciado acontece. Mas antes de chegar na consequência, o resultado, o que é que eu e você precisamos entender? O jejum, em essência, é abstinência de alimento. A palavra jejum no grego, usado também o verbo jejuar, nestil. Ne é um prefixo de negação, estil é comida. Então jejuar significa não comer. Por que eu estou dizendo isso? Em tempos modernos, não só na língua portuguesa, mas de uma forma geral, jejum virou sinônimo de qualquer tipo de abstinência. Então você está lendo uma matéria esportiva que diz lá: determinado time está em jejum de títulos, como era o caso do meu até um tempo atrás. Determinado atacante, falando do futebol, está em jejum de gols. E aí você vê hoje em dia os poucos crentes que vão usar o verbo, conjugar o verbo jejuar, diz: estou jejuando rede social. Não estou falando contra, não. Isso é uma bênção e tem que ser feito mais. Agora, o que você precisamos entender é que as outras abstinências, elas não deveriam ser substitutivas. Elas deveriam ser complementares do jejum de alimento. Faz sentido para você? É lógico que a Bíblia fala de outras abstinências. Números 30 fala da lei dos votos, com qual alguém ia afligir a sua alma, abrir mão de coisas que gostava, simplesmente por um propósito maior. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, no capítulo 7. Ele vai dizer no verso 5, que o marido não deve, e nem tampouco a esposa, eles não devem se privar um ao outro. Está falando da intimidade, do momento de vida íntima, sexual do casal. E diz: a não ser. Aí você tem a única exceção, pela qual uma pausa. E, gente, ele está falando de uma recorrência diferente da igreja romana. Nós não acreditamos que o casal cristão tem que ter intimidade só para procriar. Paulo fala de uma frequência e intensidade que me faz acreditar que Deus quer avivamento nessa área também.
Mas ele está dizendo a única razão para dar uma pausa, os solteiros que esperem a sua hora. A única razão para dar uma pausa, ele diz, a não ser, talvez, por um pouco de tempo, não fala de períodos prolongados, e diz que os dois de comum acordo, isso é importante, mas ele diz assim, para se dedicarem à oração. Pastor, o que significa isso? Que quando o casal está vivendo o avivamento não pode orar? Não, significa que enquanto eles estão vivendo o avivamento, a oração é mediana. Ela está no nível comum. Ele diz, mas quer dedicar, quer mergulhar nas águas profundas. Agora você vai entender melhor a ilustração. Dá uma pausa no leite condensado, para que você resgate a percepção do açúcar da fruta. Deus está dizendo, pause deleites inferiores, não são ilícitos, mas são inferiores, para que você comece a perceber e descobrir deleites superiores. Na tua presença, a plenitude e a alegria. Estou 28 anos casado, homem, minha mulher, mais do que qualquer pessoa nessa vida. Não tem nada depois de Jesus que me tenha sido melhor do que minha esposa e meu casamento. Mas preste atenção. Eu falei para ela, eu falei, amor, você sempre perdeu para Jesus. Mas ultimamente tu está perdendo feio. Você ganha disparado dos outros. Porque é uma percepção mudando. Em agosto do ano passado, eu estava no 38º dia de um desses períodos que eu tenho feito algumas vezes, 2 vezes ao ano, de 40 dias de jejum. Eu pensei, eu acho que esse vai ser um jejum normal. Normal assim, sem nada, experiências muito espetaculares. E todo jejum são experiências novas, surpreendentes. Um não é igual ao outro. Todo dia alguém falou, pastor, conta mais a experiência. Eu falei, não conto. Não é da sua conta. Não, estou brincando. Eu falei, por que eu não conto? Eu comecei a jejuar ouvindo a experiência dos outros, e eu queria ter a dos outros, e era frustrante, porque eu nunca tinha. Mas a parte boa é que eu comecei a ter as minhas. Mas cada novo jejum eu não tenho a outra. Eu tenho uma nova, uma diferente. E sabe, eu e você, nós precisamos entender, as experiências são espetaculares, mas são efeito colateral. Nós temos que jejuar para buscar o Senhor. Ele é a recompensa. Não há outra recompensa. Mas eu lembro que eu pensei e falei, isso está indo normal. Falta 2 dias para terminar, acho que vai ficar por isso mesmo. Parece que foi só eu pensar isso durante o dia. Acordei à noite, precisando ir no banheiro. Fiquei com raiva de ter bebido tanta água antes de dormir. Eu não gosto de levantar para ir no banheiro. Eu só pensava, tomara que não atrapalhe meu sono, porque eu estava num sono profundo. Mas o sono era tão profundo, que a hora que eu voltei do banheiro para a cama, eu estava com medo de dormir em pé. Não, sério, gente, parecia um zumbi, era um negócio assim. Eu pensava, tomara que eu não caia. E o sono estava tão forte que eu fiquei assim feliz, pensando, ainda bem que não vai atrapalhar meu sono. Eu vou encostar a cabeça no travesseiro, 3 segundos, eu apago, voltei a dormir, está tudo certo. E parece que pensar, não me lembro de ter reparado desse tipo de coisa antes, mas tudo isso ajudou a entender melhor o cenário. Porque a hora que encostei a cabeça no travesseiro, uma sugestão interior que se confundiria com um pensamento ou um sentimento, diz, por que você não ora um pouco? Eu pensei, não é de mim mesmo. Eu queria dormir, gente, eu não queria orar. Não naquele momento. Eu pensei, isso não é de mim, é de quem? Não é o Satanás. Os demônios iam empurrar eu e você para a oração. Mas aquilo não era algo convincente, espetacular, dizer, Deus está chamando. Mas eu pensei, só tem um jeito de saber. O que é que eu tenho a perder? O prazer do sono, o deleite do sono nesse momento não pode ser melhor do que o que tem do outro lado. E rapidamente eu fiz uma escolha, foi intencional. E eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, muito obrigado por mais um tempo de jejum terminando. Eu estava empolgado porque minha mulher e meus filhos me acompanharam nos 40 dias. Eu falei, Senhor, hoje não é todo mundo que jejua 40 dias. Eu falei, toda a minha família veio comigo. A maior parte dos irmãos eram da minha igreja, da liderança, 19 me acompanharam nesse jejum. Eu não chamei ninguém. Eu falei, Senhor, minha mulher, meus filhos fazendo isso. Eu falei, eu nem chamei ninguém. Quando eu falei, nem chamei ninguém, o Espírito Santo falou, quem chamou fui eu. E foi como se naquele momento alguém lá no céu apertasse o botão que ativa o modo glória.
Não dá para explicar o que aconteceu naquele quarto. Deus entrou naquele quarto. No dia seguinte, liguei para minha filha. Depois de casado, não mora mais conosco. Falei, filha, Deus entrou no meu quarto ontem. Ela falou, pai, você ouviu Deus? Falei, graças a Deus que não. Eu falei, filha, me entenda, era maravilhoso, mas era assombroso. Eu estava no escuro, mas eu cerrei meus olhos com toda a força. Ela falou, mas se eu senti ele do lado. Eu falei, filha, esse é o ponto. Ele não estava do lado, ele estava em todo lugar. Ele estava de um lado, ele estava do outro, ele estava à frente, ele estava atrás, ele estava em cima, ele estava embaixo, ele estava fora, ele estava dentro. A presença dele invadia a matéria, não dá para explicar. Eu sabia que aquilo enchia a cama, enchia a parede, enchia o quarto, não dá para explicar. E não há palavras que possam descrever o prazer dessa presença. Foi uma das melhores coisas que eu já senti na minha vida. E é um grito do coração de Deus, nos chamando para um lugar onde a gente diz, Senhor, nós somos gratos por todos os prazeres inferiores que o Senhor deu, os lícitos. E a gente tem a vida inteira para usufruí-los. Mas há momentos onde a gente vai dizer, nós vamos dar uma pausa. Porque por melhor que isso seja, não se compara com os deleites superiores. Não se compara. Eu fiquei muito impressionado há um tempo atrás. Uma frase atribuída a um camarada chamado Edward Farrell. Eu acho que vai tê-la para projetar. Ele diz, quase em todos os lugares e em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande importância, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com o profundo senso religioso. Talvez isso explique a negligência do jejum no nosso tempo. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. Mas nós vamos viver o processo inverso. A cultura do jejum será restaurada. Porque à medida que o significado de Deus aumenta, o jejum reaparece. Pastor, o senhor deixou no ar aquele negócio de Ana e Antioquia sobre ouvir Deus. Essa tem sido uma das coisas mais impressionantes para mim nos últimos anos. O quanto a prática e a recorrência do jejum e oração tem afinado a capacidade de ouvir Deus. Eu preciso te encorajar em relação a isso. Em janeiro de 2022, eu já tinha entendido que o foco principal do jejum era buscar Deus, apesar que eu já estava quase na metade do jejum quando eu entendi isso. Mas mesmo antes de entender a doutrina, aquele era o meu desejo, eu só queria mais de Deus. Mas na minha lista de oração, por coisas que eu já, quando eu falo lista, não é que estava escrito, mas por coisas que eu já vinha orando antes do jejum e continuei insistindo em todo o jejum. Um dos meus tópicos diários, eu estava orando pela minha filha. Israel já era casado, mas a Alissa ainda solteira. Ela estava com 20 anos de idade, eu não estava preocupado com isso. Todo pai de menina é mais ciumento, tem mais dificuldade de entregar, então não estava desesperado para que ela casasse, nada disso. Mas eu estava dizendo, Deus, eu treinei, discipulei, preparei essa menina para te servir, para cumprir o propósito profético. Mas o dia que ela casar, a autoridade que eu tenho sobre ela será entregue a esse homem. E se não for a pessoa certa, uma tampa pode ser colocada sobre o cumprimento do propósito. Falei, eu sei que o Senhor vai conduzi-la à pessoa certa. E com certa não estou dizendo que um nasce só para outro, senão já vinha com o nome na testa, ficava mais fácil da gente se encontrar. Eu estava orando por aquilo porque minha filha tinha iniciado uma amizade especial com uma pessoa que era um homem de Deus exemplar, uma família amiga extraordinária. Não tinha absolutamente nada que pudesse significar um problema, mas no dia seguinte, a ter dado início, a gente chama isso porque ainda não é o namoro, mas é uma intenção de se aproximar para que haja algo em relação ao relacionamento. Ela perdeu completamente a paz. Perdeu a alegria. Algo começou a incomodá-la. E a crise dela é porque ela achava que ela estava se sabotando. Ela falou para mim, pai, a maioria das minhas amigas queria ter o que está diante de mim.
E como é que o meu coração está fechado? Eu falei, filha, a Bíblia diz, seja a paz o árbitro em vossos corações. Você vai ter que orar, você vai ter que jejuar. Eu lembro de um dia que eu dei um ultimato, falei para ela, entra no seu quarto. Se tranca 3 dias, não coma nada. Se Deus falar com você no primeiro dia, você vai continuar em jejum. Se Deus falar com você no segundo dia, você continua em jejum. Se Ele falar até o terceiro, você termina. Se Ele não falar, você não come até Ele falar. Eu falei, eu não estou te falando isso como pai, estou te falando como líder espiritual. Eu falei, o jejum desliga a sua agitação emocional e te permite ficar mais sensível. Priorize isso. No final do primeiro dia, ela falou, pai, eu já tenho minha resposta, mas eu vou te honrar. Eu vou jejuar os 3 dias. E ela voltou atrás naquilo. Não tinha nenhum problema. Mas a gente percebeu que Deus tinha algo diferente. E não é aquele negócio, não, de minha filha é mais importante do que o outro. Deus tinha algo melhor para a vida da pessoa também. Mas isso começou a me levar a orar e dizer, Senhor, a pessoa certa não é só ser um crente, um bom crente. Tem que ter algo alinhado ao seu propósito. E eu estou lutando por ela em oração. Falei, eu não vou deixar ela orando por isso sozinho. Eu sou o sacerdote dessa casa. E eu estou intercedendo. Mas no meio do processo, eu comecei a dizer para Deus, eu quero saber quem é meu genro, antes dela. Que na hora de entregar, eu quero entregar de bom grado. Eu quero abençoar de todo o coração. E eu quero ter certeza de que ela não vai dar outro passo como esse. Ela não tinha se machucado emocionalmente, nada disso. Mas eu falei para Deus, eu não quero em absoluto que a gente erre. E eu falei para Deus, eu vou te pedir isso. Por quê? Falei para Deus, jurisprudência. O Senhor abriu um precedente. 7 anos antes meu filho casar, Deus me mostrou quem seria minha nora, que hoje é minha nora. Na hora que os dois se viram e falaram a primeira vez quando se conheceram, meu filho ia completar 12 anos de idade. Eu agarrei o braço da minha esposa e falei, esses dois vão casar. Ela falou, como é que é? Eu falei, não sei te explicar. Ela falou, Deus falou com você? Eu falei, falou do verbo falar? Não, não tive uma visão, não ouvi uma voz. Mas é uma convicção, um testemunho do Espírito absurdo. Eu falei para minha mulher, eu posso registrar em cartório isso. Eu sei que vai acontecer. Eu falei, aliás, eu vou registrar. Ela falou, por quê? Eu falei, falar depois ninguém acredita. Ela falou, sou sua testemunha. Aliás, falei, você será a única testemunha. Nós não vamos falar para ninguém. Nós não vamos falar para ele, para não influenciar a escolha dele. Eu falei, não posso nem falar para o pai da moça, porque é o meu pastor. Falei, vamos esperar. E eles se casaram. E agora eu estou lá diante de Deus. Falei, eu não te pedi. O Senhor falou porque quis, mas abriu o precedente. Criou a jurisprudência. Falei, agora eu quero. 30º dia do jejum. Fui ministrar na cidade do interior de São Paulo. Ligo para o pastor antes. Falei, amigo, eu tenho uma exigência sua. Ele falou, comida não é, que já soube que não está comendo. Falei, estou jejuando. Qual exigência? Falei, você vai comigo para a academia hoje. E você vai me treinar. Ele falou, você não está no jejum prolongado? Eu falei, estou. Cardio leve? Eu falei, não, maluco. Treino pesado. Ele falou, como é que é? Eu falei, você é formado em educação física. E foi personal antes de ser pastor. Eu quero uma testemunha. Eu quero que você veja algo que eu entendi. Eu treino nesses jejuns até o 40º dia. Às vezes 1 hora de cardio, 2 de musculação. Isso é outro assunto que não é para agora. Falei, eu quero você como testemunha. Era a minha primeira vez que eu estava fazendo isso. Depois eu passei a fazer todas as vezes. Mas eu falei, eu preciso de alguém que veja, alguém que entende. Ele disse, tá bom. Fomos para a academia. Depois de 1h30 de treino, eu falei, Subirá, pelo amor de Deus, já deu. As pessoas treinam 45, 50 minutos, 1 hora no máximo. Você já está 1h30. Ele falou, eu não sabia que você ia demorar, eu tenho que fazer, eu vou embora. Eu falei, pode ir. Eu falei, eu vou fazer 1 hora de cardio. Você está maluco? Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, você precisa de 1 hora? Eu falei, preciso de 1 hora. Ele falou, daqui a 1 hora eu te busco. Eu falei, tá bom. Aí ele chamou o filho, que estava estudando teologia fora, e estava de férias, e estava conosco na academia, mas no canto dele, fazendo o treino dele, falou, vem cá, leva o Subirá para o andar de cima, fazer o cardio, fica com ele aí, faz companhia, eu busco vocês depois. Então chegamos lá, peguei um elíptico, ele pegou a esteira que estava do meu lado e falou, pastor, o senhor se importa se eu falar com você? Eu falei, você pode falar à vontade. Você tem 20 anos. Eu vou fazer 50. Você come todo dia. Faz 1 mês que eu não como. Falei, depois de 1h30 de treino, daqui a pouco eu não sei se eu estou conversando. Ele falou, não, eu vou de boa aqui, da esteira mais devagar. E nós começamos a fazer exercício. Para minha surpresa, eu estava conversando bem, mas ele testemunhando, falando comigo. Ele disse, o senhor sabe que o senhor é uma influência, uma inspiração na vida do meu pai? Eu falei, eu sei.
Ele falou, eu quero testemunhar o quanto o seu filho é a minha inspiração, a minha referência. Eu, glória a Deus. E nós estamos conversando. E de repente acontece algo que eu não sei explicar. Eu estou no mesmo lugar, não fui a lugar nenhum, tudo é igual. Mas parece que eu fui, falando a linguagem de ficção científica, parece que eu fui para o universo paralelo. Porque enquanto tudo era igual, a sensação que eu tinha, eu estava em outro lugar. Eu creio que é a dificuldade de explicar a percepção espiritual. E de repente eu ouço Deus falar comigo, nítido e claro. Esse garoto é o seu genro, vai casar com a sua filha. Eles nem se conheciam, nunca tinham se visto. E eu simplesmente só penso o seguinte, se eu contar para minha mulher, ela vai surtar. Eu surtaria. Mas no jejum prolongado a alma desliga. Você não tem momento de down emocional, mas não tem euforia nenhuma. Era uma gratidão a Deus, mas era assim, parecia a coisa mais normal do mundo. No final daquele mês, os dois que nunca tinham se visto se encontraram pela primeira vez num evento em outro estado. Minha filha pega no meu braço e diz, pai, eu vou casar com esse menino. Eu olho para ela e falo, você está louca? Porque eu não contei nada para ela. Louca porque eu falei, você nem conhece ele. No meu espírito, eu sei quem é. Eu falei, filha, para cima de Moá. Ela falou, pai, eu não sei te explicar, mas eu sei que o senhor é o último que pode falar contra isso. Mamãe te viu pregando a primeira vez, disse que ia casar com você e olha o que deu. Ela disse, eu vou casar com esse menino. Eu falei, o tempo vai mostrar. Um mês depois desse encontro, que foi quase um mês da palavra que Deus me deu, se viram outra vez. Não se falaram nenhuma das duas vezes. Ela falou, pai, eu tenho mais certeza do que na primeira vez, eu vou casar com ele. Mas eu não falei nada para ela. Deus me disse quando ele iria a Curitiba, quando eles iriam iniciar o relacionamento, e aconteceu tudo daquele jeito. A palavra que eu recebi de Deus foi no dia 3 de fevereiro. Dia 10 de dezembro do mesmo ano, eu casei os dois. E tem sido extraordinário ver o que eles têm vivido. Por que eu estou te contando isso? Dia desse um pai falou na minha frente para a esposa, pai de 3 moços, falou, tem que ir mais para a academia, jejuar mais. Por que eu estou te falando isso? Desde que os dois começaram o relacionamento, noivaram, até casar, aquele ano inteiro, toda manhã, não importa onde eu estava, em casa, fora, pregando, quando abri os olhos, eu já me via sorrindo. E a primeira coisa que eu pensava, Deus falou comigo. Algo que ele não falou para mais ninguém. Não dá para explicar o senso de privilégio, de uma conexão. Todo dia eu acordava. Ele não falou comigo. Ela não sabe de nada, ela vai ser surpreendida. Ele não sabe de nada, vai ser surpreendido. Mas eu curti aquilo. Por que eu estou tentando te dizer isso? Há um deleite quando você começa a entrar num lugar de percepção. Segredos são confidenciados, onde existe confiança, onde existe comunhão, onde existe intimidade. Em 2009, eu estava pregando no Japão por 2 semanas e eu dei uma escapada de 2 dias na agenda, tinha uma brecha na agenda, para ir para a Coreia do Sul. Eu queria conhecer a montanha de oração do Ministério do Pastor Cho. E quando cheguei lá, eu levei um choque. Já tinha ouvido isso, mas não tinha levado muito a sério. Em todo lugar naquela montanha, placas de advertência em coreano e inglês. Proibido jejuar mais do que 40 dias. Eu falei, o quê? Naquela época eu nunca tinha jejuado mais de 21. Eu conhecia poucas pessoas que tinham feito um jejum de 40. Hoje está uma epidemia. Deus seja louvado. Mas eu falei, aqui eles proíbem o povo. Quando eu falo da cultura do jejum, eu estou falando de quando um ou outro faz, ou quando alguns de nós fazemos esporadicamente. É quando isso começa a se tornar recorrente, crescente, insistente. É quando isso vai se alastrando. E haverá um movimento de Deus que precederá o grande avivamento pelo qual nós estamos orando, que será gerado por meio de jejum. E você precisamos não só preservar, precisamos desenvolver a sensibilidade. Eu não estou dizendo que você tem que fazer o que eu faço. Eu só quero te encorajar a ir além do que você fez. Se você nunca fez, comece. Meu primeiro jejum, rio dele. Eu tinha 15 anos de idade. Um grupo de amigos, estávamos juntos. E a gente decidiu jejuar pelo único do grupo que ainda não tinha sido batizado no Espírito Santo. Alguém falou, vamos jejuar por fulano.
para Deus pegar ele na vigília de hoje. Ele estava frustrado. Ele estava naquele modo, Deus deu para todo mundo, menos para mim, ama todo mundo, menos eu. E ele estava por um fio de desviar, estava desanimado. E a turma falou, vamos lutar por ele, vamos ajudar ele. Aí um falou assim, vamos jejuar. Aí um falou, mas nós já tomamos café da manhã. Eu falei, e daí? A gente jejuou o almoço. Ele falou, mas pode começar o jejum no meio-dia? Ele falou, claro. Aí ele fala, eu acho que sim. Mas como é que nós vamos fazer? Ué, a gente não come, mas só isso? Não. A gente pega o horário que não comeu e nós vamos orar. É jejum e oração. Aí um falou assim, mas não desmaia, não? Ele falou, acho que não. Ninguém sabia nada. Aí outro falou, olha, por precaução, não é melhor a gente tomar um refrigerante? Então, o jejum de uma refeição só. Um dia desse alguém falou, pastor, devo jejuar refrigerante? Eu falei, isso não é jejum, é libertação. Se puder, elimine isso da sua vida. Mas na época, nós enchemos o bucho de refri e jejuamos só a comida. Apesar que um adolescente jejuar uma refeição, gente, é quase um adulto, como jejuar o dia todo. Porque as criaturas comem. Alguém à tarde soube do nosso jejum de uma refeição só, regada a refrigerante, esculhambou, gente. Esculhambou faz sentido para o português, não? Deu um esculacho na gente, ridicularizou a gente. E disse, isso é jejum coisa nenhuma, jejum de verdade não põe nem bala açucarada na boca, o que dizer tomar refrigerante, vergonha, eu fiquei mal, falei para Deus, desculpa aí. Prometo melhorar da próxima vez, eu fiquei mal. Mas à noite, quando aquele nosso amigo finalmente foi batizado no Espírito Santo, ninguém convencia a gente de que aquilo não havia tido resultado. E aí nasceu o meu interesse pelo jejum. E daqui a pouco eu descobri que tinha gente que jejuava 2 refeições. E eu ia lá e perguntava, não desmaia não? Não. Mas não passa mal? Então. Ninguém era honesto sobre eu passar mal. Daqui a pouco descobri outro que jejuava as 3 refeições. 24 a 24 horas. Não morre não, não, estou aqui. Mas não desmaia, não. Não passa mal então. Daqui a pouco descobri um que fazia 2, 3. E aos poucos, lentamente, eu fui crescendo na prática. Infelizmente não tínhamos orientação como hoje se dá. A gente ia entrar num jejum prolongado e ia para rodízio de pizza e de carne o dia anterior, pensando na infelicidade. Vai sofrer muito mais. Porque o jejum, o desconforto do jejum é uma desintoxicação, a limpeza do seu corpo. Você vai intoxicar mais antes de começar a limpeza, vai sofrer mais na limpeza. Então as pessoas falam, pastor, o que eu devo fazer para um jejum prolongado? Eu falei, você jejua antes do jejum, como é que é? Falou, eu vou entrar num período desse, eu tiro vários dias, jejuando 24 horas, com uma refeição só ao dia, mais leve. Eu tiro carne vermelha pelo menos 4 dias antes, porque para mim é um dos alimentos que mais tem toxina. Alguns precisam se livrar da cafeína antes, isso depende de pessoa para pessoa. E eu falo, gente, vai diminuindo. Hoje, por exemplo, eu entro em qualquer jejum, eu não tenho dor de cabeça. Aliás, eu vivo de jejum. Outro dia alguém falou, pastor, intermitente vale? Eu falei, intermitente eu faço o ano inteiro. Mas vale, é um bom treino, é um bom começo. Pastor, jejum parcial vale? Vale. Outro dia ele falou, para mim jejum parcial não é jejum de verdade. Eu falei, vai falar isso para o anjo que veio dar joinha para Daniel no final, dizendo, tua oração foi ouvida. Como é que não vale? Mas se você nunca fez, comece uma refeição, dá uma treinada nesse nível, vá para 2. Pastor, o que é intermitente? Você bota uma janela menor do seu dia comendo e uma janela de tempo bem maior não comendo. Vá treinando, vá preparando. Você vai descobrir que o que você chama de fome, às vezes é só o hábito de comer no horário. Seu corpo quer aquela energia naquele momento, porque você o condicionou a isso. Segundo, não começa jejum prolongado sem entender como funciona. Eu não faço jejum prolongado sem alguns ingredientes. E eu oriento as pessoas. Primeiro, obviamente, é a direção de Deus. Mas segundo, eu digo, é bom ter prática e treino, porque você vai conhecendo os limites e respostas do seu corpo. E eu não faço jejum prolongado sem acompanhamento médico, antes, durante e depois. Aliás, meu médico não me acompanha, ele me estuda. Ele diz que eu sou uma cobaia, um rato de laboratório dele. O último jejum do ano passado, ele me pediu 71 tipos de exame de sangue antes e depois do jejum para comparar. A gente faz toda a monitoração, como estudo de caso mesmo. Vamos ver se perde massa magra. Nunca perdi massa magra em nenhum jejum de 40 dias. Você ganha massa magra.
Há respostas do corpo que são incríveis. Os níveis níveis e índices de saúde só melhoram. Mas normalmente a gente diz isso no livro, casos não são recomendados. Então é importante. Outro dia alguém falou, mas pastor, agora que o senhor já fez vários, precisa do médico? Eu falei, sim. Ele falou, por quê? Eu falei, para me proteger de maluco que nem tu. Que nunca fez um dia e já quer começar com o de 40. Eu falei, a gente tem que ser cauteloso, mas nós podemos crescer. Então eu não quero que você faça o que eu estou fazendo. Eu não acho que o que Deus tem me levado a fazer seja para todo mundo. Eu acredito que Ele, depois de uma estação ministerial e da vida, Ele está me chamando a um lugar diferente. Isso tem a ver com o fato de que Ele me disse, eu quero que você seja um porta-voz dessa mensagem. Então eu tenho que vivê-la mais do que todo mundo. Eu quero ser o primeiro a praticar o que eu peço para os outros. Mas eu não quero que você sinta oprimido o que eu estou falando. Tem gente que ouve uma mensagem dessa e sai e não quer nem comer, acho que é pecado. Você pode começar amanhã, não precisa ser hoje. Mas o que eu quero encorajar você? Algumas dinâmicas que nós vamos entendendo. Para os que já estão acostumados, pastor, eu já faço 1, 2, 3 dias, como funciona isso? Eu digo para alguns, dor de cabeça é limpeza. Quanto mais você sofre, mais isso indica de que sua alimentação é errada e que você pode melhorá-la. Hoje em dia, eu paro qualquer momento para entrar no jejum, eu não tenho mais dor de cabeça. Por precaução, eu tiro a carne vermelha alguns dias. Mas para mim a preparação é mais simples. Eu diminuo, eu aumento a ingestão de fibras naquelas refeições menores. Mas algo que as pessoas falam assim, não, pastor, não pode. Como é que a pessoa fica tanto tempo sem comer? Você sabe qual é o recorde mundial de jejum? Está no Guinness Book, de 1971. E o cara nem era crente. 382 dias. Mais de um ano sem comer, tá certo? Começou com mais de 200 quilos e terminou com 83. E se não jejuasse, teria morrido. Os médicos deram um tratamento de fome, mas era para parar com 40 dias, que era o que a medicina conhecia, era o limite. Ele estava se sentindo tão bem e continuou. Mas qual é a dinâmica? É isso que você precisa entender a fisiologia. A energia do seu corpo vem da glicose, basicamente carboidrato, qualquer forma de carboidrato que você come. Quando você não ingere o carboidrato, ou porque está em jejum, ou porque comeu só proteína e gordura, mas não carboidrato, da onde seu corpo vai pegar energia? Glicogênio, armazenado no músculo e principalmente no fígado. É a glicose que não foi usada e está armazenada, estocada ali. Quando ela acaba, no máximo 3 dias, com alguns pode levar até 1 dia, quando ela acaba, qual é a outra fonte alternativa, além da primeira que acabou? Suas reservas de gordura. As pessoas acham que o que engorda é comer gordura, o que te engorda é comer carboidrato. Porque a energia que você não usa é ela que é estocada na forma de gordura. E a hora que precisa, o organismo pega a gordura e transforma em energia. No máximo 3 dias você vai entrar no que os médicos chamam de cetose, que é o seu corpo começa a se alimentar da reserva de gordura. Isso significa o quê? Que você trocou o alimento externo por um alimento interno. Seu corpo está comendo sua reserva de gordura. Isso significa o quê? Normalmente, depois de 3 dias, você não tem fome. Pode ter vontade de comer ainda uns dias. A turma diz que até os 5 dias dá visão de comida. Depois de 7, para todo mundo estabiliza. Então, assim, eu não gosto de falar isso, mas eu sinto que Deus me trouxe aqui para te provocar. Eu estou hoje no... Que dia é hoje? 29? 33º dia de um jejum. Eu vou encerrar os 40 dias na segunda que vem. Ontem, antes de pregar em 4 cultos, eu fui para a academia treinar. Você pode viver uma vida não só espiritualmente diferenciada, mas até mais saudável com o jejum. Agora, não comece da noite para o dia. Mas a dinâmica, à medida que você vai estudando, eu fui estudar material de médicos que não são cristãos, estudar inúmeras pesquisas que estão aí para a gente entender e comprovar. É possível você fazer isso, não só de forma saudável, mas que dê seu corpo ainda mais saudável. Repito, a gente tem restrições, e é por isso que fala de prolongado acompanhamento médico. Mas, gente, não há um motivo sequer, nem no plano espiritual, emocional, físico, que justifique a negligência do jejum. Eu creio que Deus está nos chamando a um tempo, a um lugar, onde a gente começa essa prática. Minha neta, com 3 anos de idade, vendo o vô, a avó, o pai, a tia jejuando, a mãe fez um parcial porque estava amamentando. Ela falou, eu também, eles em casa falam português e o inglês, ela dizia, eu também quero fast. Então ela falou, vou jejuar marshmallows. E começou junto com os marshmallows, tirar porque uma vez por semana
ela tem direito de comer doce, né? Ela falou, vou jejuar, aquilo que ela esperava a semana inteira. É uma cultura que se cria. Nós vamos provocando. Pastor, o senhor falou que um monte de gente está te acompanhando. Sim, eu não chamo ninguém. Que o exemplo vai arrastando, vai provocando. As pessoas veem o que acontece. E nós podemos criar uma revolução. Mas apesar de toda e qualquer experiência que a gente possa chamar ou classificar de maravilhosa, para mim hoje o grande atrativo. Alguém disse, pastor, Deus te pediu para fazer 2 por ano? Falei, só em 2022. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Eu tinha feito o primeiro em 2018, ele me pediu. Fiz o segundo em 2019, ele pediu. 2021, ele não me deixou, eu queria fazer, ele não me deixou fazer, não sei porquê. Ele nunca explicou e eu obedeci. Mas quando começou 22, ele disse, esse ano você faz 2. Eu falei, ok. Quando eu terminei o segundo, falei, o senhor não precisa me pedir mais. Se o senhor não me parar. E tem 3 pessoas, o senhor e mais 2 que podem me parar. O senhor, minha esposa e meu médico. Se eles não me pararem por um motivo razoável, o senhor não precisa ser explicado. Eu vou seguir fazendo 2 por ano. Que até agora ele não me parou. Pelo contrário, em junho, estava gravando em Israel uma série desses vídeos do Caminho na Palavra. Tinha passado Turquia, Egito e terminamos em Israel. E nós paramos numa casa de oração no deserto do Negueb. E quando eu estava orando, o Espírito de Deus me visitou de uma forma singular. Ele falou comigo nítido e claro, não o próximo jejum. O próximo era o de julho, eu estava para começar. Ele diz, mas o de janeiro. Ele diz, eu quero que você venha a Israel para interceder por eles. Quando a guerra estourou, minha mulher falou, você vai? Eu falei, claro que vou. Ele sabia que a guerra ia estourar e me convocou. Fiquei agora lá 24 dias. Nem avisei minha igreja, para eles não ficarem preocupados. Mas chamei meus pastores, meus líderes, e falei, gente, eu volto. O que eu volto? A mesma fé de Abraão. Ele diz, eu e meu filho, vamos adorar e voltaremos. A Bíblia diz que Abraão cria que Deus iria ressuscitá-lo, porque se tem promessa, não faz sentido morrer. Se morrer, vai devolver. Falei, agora, mesmo se eu soubesse que não voltava, eu iria do mesmo jeito. Mas o que eu entendi por trás disso? Deus está dizendo, não te pedi mais, mas Ele está dizendo, o próximo de julho você faz onde quer, o de janeiro eu digo onde você faz. Falei, Ele está deixando e ainda está avalizando. E está sendo bom para nós 2. Eu preciso te encorajar. Quem jejua costuma testemunhar que um chip muda dentro dele. Não dá para explicar a mudança de mentalidade. Eu gosto de dizer que o jejum, eu não tenho certeza, mas acho que na adolescência eu vi isso da irmã Valnice Milhomes. O jejum muda o centro de gravidade. O centro de gravidade da terra puxa para baixo. O centro de gravidade do céu puxa para cima. Pensar nas coisas que são do alto. Pensar nas coisas que são de cima. Quem jejua com frequência e recorrência testemunha as mesmas coisas. As coisas materiais perdem absurdamente o valor. É inexplicável. E apesar de perder o valor, você vive milagre financeiro como a maioria não vive. Mas perde o valor. Você olha para aquilo assim, não é desprezível porque você entende que ele é um servo, mas não te controla. O coração fica blindado contra a ofensa. Outro dia um falou, não consigo perdoar. Eu falei, jejum uma semana depois na conversão. Nós vamos perceber muita coisa mudando, mas para mim o melhor é perceber os deleites espirituais. E eu creio que esse convite hoje não é meu para você, é um convite do céu. Vamos dar uma pausa no leite condensado e voltar a perceber o açúcar da fruta. Você aceita o desafio? Eu quero que você feche seus olhos por um instante, aí onde você está, sentado mesmo. Senhor Jesus, eu tentei da melhor forma possível na minha limitação expor princípios da Tua Palavra e um convite dos céus. Mas se o Senhor não vivificar isso no coração dos meus irmãos e irmãs, terá sido só um discurso, só uma palestra. E sabemos que o Senhor tem mais do que isso. São noites de avivamento, são noites de ativação. E nós não queremos apenas clamar pelas Tuas manifestações. Elas serão inevitáveis, serão efeito colateral.
Espírito Santo, nós não queremos só o seu poder e só aquilo que o Senhor faz. Nós queremos interagir com o Senhor como nunca antes. Nós queremos a sua pessoa, o senso de proximidade, de comunhão. Nós queremos descobrir um lugar de interação, onde a velha natureza é intencionalmente mortificada. E onde o jejum somado à sua irmã gêmea, a oração, produz sensibilidade espiritual. Deus, eu oro por um novo tempo. Não só um novo tempo de entendimento da Tua palavra, e oramos por entendimento espiritual, mas oramos, ó Deus, por um novo tempo de resposta. E queremos declarar profeticamente, fazendo coro com o salmista: Tu nos farás ver os caminhos da vida. Pai, nós oramos por olhos abertos, por percepção espiritual, por uma nova capacidade de discernimento e sensibilidade em cada um de nós. E oramos, ó Deus, por algo intenso da parte do Senhor. Faze-nos ver os caminhos da vida. Aquilo que nos conduz ao alvo, a razão da nossa existência, te buscar, Senhor. Te buscar não apenas por questões efêmeras, passageiras, transitórias, não apenas por questões circunstanciais. Nós queremos, ó Deus, entrar nesse lugar de ser atraídos pelo Senhor. E nós oramos, Espírito Santo de Deus, toca-nos hoje, sopra, libera, produz algo diferenciado nas nossas vidas. Nós oramos por um romper profético. Nós oramos por um divisor de água, de águas nas nossas vidas. Nós oramos, ó Deus, por um novo tempo, por uma nova estação. Sopra sobre nós. Fala com Deus, querido, do seu jeito, da sua maneira. Levante sua voz ao Senhor. Comece a falar com Ele, ou mesmo se você preferir fazer em voz baixa, no seu coração. Esquece quem está perto de você, você e Deus. Clame por mais. Clame que Ele te faça ver os caminhos da vida. Clame pela descoberta daquilo que você só vai encontrar na presença dEle. Plenitude de alegria. Plenitude. Delícias perpétuas. Clique e veja mais vídeos como esse.